Esses caras precisam trocar de profissão, cara. Esses caras não são atletas. Isso só me dá combustível para trabalhar mais do que eu vinha trabalhando. Cara, é inacreditável. O Garro. Muito grande, mesmo sabendo que não tínhamos contratações. Esses últimos jogos não têm sido positivo para nós. Esses caras não são atletas. Para, não adianta isso agora, trabalhar. Eu sei o caminho de casa. É treta no Corinthians, olha essa atitude aqui. Eu não sou bobo, não, e eu sei. A declaração do Yuri Alberto é inacreditável, né? Os jogos não têm sido positivo para nós. E olha só que absurda a reação do Neto. Cara, é inacreditável. O Garro. Tem que prestar muita atenção no que o Gus Souza falou. Yuri, eu tinha a informação de que você não conseguiria jogar os 90 pela sua recuperação, pela sua lesão. Você já tinha condições de jogar os 90? E o que falta pro Corinthians mudar esse retrospecto recente? São 6 jogos sem vitória, né? Você estava ausente nesse tempo, claro, mas é parte do time. Cara, hoje eu fui fominha. Professor perguntando para mim toda hora, e aí, como é que você tá? Como é que você tá? Mas com a gana, com a vontade de querer vencer, eu continuei no jogo. Infelizmente não deu certo, mas vambora, cara. Aqui é do primeiro ao último minuto e a gente sabe que esses últimos jogos não têm sido positivo para nós, em questão do último terço, né, de poder finalizar, de poder terminar em gol. Nessas últimas jogadas aqui a gente até tentou um pouco mais disso, criar um pouco mais de volume, criar um pouco mais de dificuldade aqui, principalmente no lado esquerdo, que eu comecei a cair aqui depois, mas vambora, cara, continuar trabalhando bem, a gente vai virar essa chave aí. Em nome de Jesus a gente vai poder trazer muita alegria para nosso torcedor. Desculpa, o Vitinho pode fazer 3 gols aí. O time do Corinthians ganha de 3-0. Cara, é impressionante esse cara. Eu não sei quantos jogos ele já tem com o Corinthians. Cara, ele fez um gol. O gol contra a Portuguesa. Cara, é inacreditável. 32 jogos. Ó, gente, 32 jogos. 33 jogos com esse. Ele tem um gol. Um maldito gol. Uma porra de um gol. Um gol. Cara, é inacreditável. O Garro, um gol nesse ano. O Memphis, um gol nesse ano. O Yuri Alberto, 3 gols. E ficou um bom tempo parado. Pô, cara, você pode jogar 200 anos, 200 minutos, 200 jogos. Se você não fizer gols, você não ganha o jogo. Você não ganha. Por favor, eu sei que vai um pouquinho além da sua atuação aqui ou no ano, né? Mas a convocação teve. Nessa convocação você não foi chamado. Qual é a sua avaliação, não sobre não ser chamado, mas sobre a sua condução no ano para continuar a ser chamado? Cara, é continuar trabalhando da melhor forma possível, evoluir, melhorar. Isso só me dá combustível para trabalhar mais do que eu vinha trabalhando. E se eu tiver oportunidade de ir, agora não fui, mas tô no radar, tô ali, tô perto, tô no bolo. E isso me dá... Meu coração tá em paz, minha mente tá em paz para trabalhar, dar o meu melhor. E eu tava em casa assistindo a convocação, e aí a família, alguns amigos, quando não deu tudo certo, todo mundo começou a criar um monte de tese ali, né? Mas eu acho que isso, eu falo, gente, não adianta isso agora, trabalhar. Deus quis assim, cabeça boa, cabeça no Corinthians, ajudar o clube, fazer o meu melhor aqui. Porque foi o meu melhor aqui que me levou até lá, e é isso que eu tenho que continuar fazendo. Ainda falando, eu já coloco essa pontuação em xeque em alguns momentos da sua condução. Eu acho importante, talvez, você se posicionar quanto a esse sentido, já que parte da mídia já fala de outros nomes, outras situações. Pode falar direto. Aí fala com a diretoria do clube. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria acha conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Estou muito tranquilo em relação a tudo isso. Por quê? Porque eu estou entregando o meu melhor ao Corinthians, como foi o ano passado. As cobranças também foram muito grandes, mesmo sabendo que não tínhamos contratações, tínhamos 12 jogadores no departamento médico, as cobranças foram iguais. No final comemoraram, não? Então, o importante é como a gente finalize, não é como a gente inicia os campeonatos. Eu acho que isso é fundamental. Se eles acreditarem, se eles confiarem, pode ter certeza que os resultados vão acontecer. Eu não sou bobo, não, e eu sei como fazer. E sei como chegar. Eu acho que eu já mostrei em algumas oportunidades para muitas pessoas que eu sei como chegar em finais de competições. Agora atenção, achou que parou por aí? Como alguém tem coragem de falar isso aqui? Vamos lá então, termina o jogo do Corinthians, um jogo bem do medíocre. Um jogo onde o Yuri Alberto, o único cara que tentou, num segundo tempo, fazer os gols contra a equipe da Chapecoense, que vai lutar para não cair.
O Corinthians 6 jogos sem conseguir uma vitória sequer. O Hugo fez uma grande defesa, uma defesa maravilhosa, né? O Garro perdeu um gol assim inacreditável. Jogador de time grande, jogador que quer realmente buscar os seus objetivos, não pode perder um gol desse, né? É inacreditável o Garro perder um gol desse. Isso é absurdo. Absurdo do absurdo. Um gol tenta para fazer, não consegue fazer gol, só fez um gol só no ano. O Memphis estava descansando, porque o Memphis precisa descansar, né? Porque é muita coisa, né? Você jogar contra o Flamengo e contra a Chapecoense, né? Ou contra a Chapecoense e contra o Flamengo e ter 10 dias de folga e ir para a Holanda é muito cansativo, é muita dificuldade. Então tá certo, o Corinthians ganha 1 ponto, 9 pontos, um jogo bem, sabe aquele que você tá com o pau bem mole assim, sabe? É esse jogo aí. E papelão também do senhor Dorival Júnior. Que escalação esdrúxula, cara. Time praticamente reserva para começar esse jogo. E na moral, cara, estamos em março, mano. Março, não é novembro, não é dezembro, para poupar todo mundo. Se um atleta profissional não consegue fazer 4 jogos seguidos, depois de terem ficado praticamente 2 semanas sem jogar, esses caras precisam trocar de profissão, velho. Esses caras não são atletas. Estão de brincadeira, essa romantização de sofrimento de jogador. Uma sequência que a gente pegou aí com Curitiba, com Santos e Chapecoense, tinha que fazer no mínimo, de maneira trágica, 7 pontos. Fizemos 2, campanha de time rebaixado. E o Corinthians hoje, que teve 2 tempos distintos, o primeiro, nojento, digno dos últimos que a gente viu. Apesar de ter melhorado também no segundo tempo, criando boas chances, o jogo estava bem aberto, o Chapecoense também poderia ter aberto o placar. Mas, cara, é um time previsível, sem repertório, muitas vezes confuso dentro de campo. E aí, nação, cara, Dorival Júnior tá mais do que ameaçado, hein? Como o Corinthians não consegue ter um bom desempenho. Assistir a partida contra a Chapecoense, cara, dá até agonia, uma angústia ver o Corinthians jogando. Porque assim, o Corinthians sabe trabalhar bem a bola, o Corinthians tem bons jogadores, mas tem zero padrão de jogo inexistente. E aí sempre quando o adversário chega com perigo, o Corinthians quase toma um gol. Foi assim contra a Chapecoense, que não tem uma equipe tão técnica assim, beleza, tá jogando bem na Arena Condá, tá tudo certo. Montou uma equipe até competitiva para jogar dentro de casa, mas tem as suas limitações. O Corinthians tinha totais condições de sair lá com os 3 pontos. E o problema da equipe Dorival Júnior é o padrão tático. Não joga a mesma coisa. Pô, jogou bem contra o Santos na Vila. Por que não jogou o mesmo contra o Chapecoense, que é até mais frágil tecnicamente, pode ser mais organizada? Até porque o Santos demitiu o treinador, mas tecnicamente é uma equipe que tem suas condições limitadas. E o Corinthians poderia ter exercido uma pressão muito maior sobre o seu adversário. E não exerceu. Teve chance? Teve, mas assim, a mesma maneira que constrói, tem muitas chances, dá muito espaço para o adversário. É um padrão tático que a gente não vê de um jogo para outro. O Dorival Júnior tá muito ameaçado. Agora o Yuri Alberto também, hein? Meu Deus, é muita ladainha, cara, é muita resenhinha. O Yuri Alberto é um dos principais jogadores do Corinthians, tem que assumir a responsabilidade. Sinto que só aparece quando o Corinthians não perde. Essa é a realidade que eu tenho e eu vejo do Yuri Alberto, não vejo dando tanta cara a tapa. Só tá nas vitórias, tá nos empates, quando a bucha acaba assumindo realmente, não vejo ele, não vejo o Memphis. Veja aí, ó, o Gus Souza, sempre dando entrevista, Gustavo Henrique. Falar pra você, viu? Acho que os dias do Dorival Júnior no Corinthians estão contados. Mas bora botar fogo na discussão. Quero ouvir agora a tua opinião sobre todo esse assunto aqui, ó. Através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.